Oiê! Bora de produção comigo? Vamos acompanhar mais um dia? Hoje eu vou estar fazendo recheio branco, né? Porque o recheio branco a gente usa basicamente pra saborizar pros outros sabores, né? Por exemplo, maracujá, morango, doce de leite, pistache, limão, paçoca, enfim. Praticamente todos os sabores a gente usa uma base de recheio branca, né? Pra fazer as saborizações. Então hoje eu vou fazer, porque o recheio branco já está acabando e estou aqui na produção. Vou fazer e vou gravar aqui pra vocês acompanhar, tá bom? Eu tô usando o leite condensado da Canjuba. Queria muito usar o C1000, mas por aqui, na minha região, aqui em Santa Catarina, no Manaus, não encontro o C1000 pra comprar. Então, o Piracanjuba, eu gosto da textura dele, me entrega um bom resultado. E como os cremes de leite, basicamente todos eles reduziram o percentual de gordura, né, então fica um pouco mais complicado, às vezes a gente tem que compensar, mas eu uso chocolate branco pra fazer esse recheio, ele vai em chocolate branco. Então também já tem um pouco de gordura, né, e tudo, então, e também vai leite aqui. Então acaba que não dá diferença, né, não ter percentual de 17 ou mais, porque compensa de outros lados. Não que não daria diferença se fosse fazer brigadeiro, por exemplo, se fosse fazer brigadeiro, aí teria que compensar a gordura, né, com manteiga ali, enfim. Mas pra esse recheio que eu faço, fica ok porque eu uso chocolate, né, então aí fica bom tranquilamente, assim. E a base preta, daí também eu faço dessa mesma forma, leite condensado, creme de leite, chocolate meio amargo e cacau em pó também, né, na base preta. Então a base preta ela até rende um pouquinho mais porque ela vai o cacau em pó, né, ali, então ela dá uma rendida um pouco mais do que a base branca. Aí também é uma base muito boa essa daqui, ela é bem gostosa, né, pra fazer recheio de ninho, pra fazer de, como eu falei, de vários sabores, né, então uso essa daqui, essa base, e ela fica bem saborosa. Fica muito bom o cheiro dela. E aí eu faço na panela mexedora, né? Essa daqui é a minha panela mexedora, então eu faço na panela mexedora 30 minutinhos, pra essa quantidade que eu tô colocando de leite condensado, creme de leite e chocolate, né? Então vai 30 minutinhos, eu já tenho um recheio pronto, daí eu deixo esfriando. Quando ele estiver bem friozinho, daí eu transfiro pra uma manga de confeitar. Depois eu mostro. Eu já deixo meus recheios tudo nas mangas de confeitar, então fica mais fácil. Se vem pedido pelo iFood ou se vem algum outro pedido específico que eu preciso tirar, né? Que nem os caseirinhos eu monto na hora, então eu dou uma aquecida no recheio pra chegar quentinho no cliente. Então eu pego da manga, peso na balança, na minha panelinha multímetro ali, né? Depois de micro-ondas. E daí eu peso a quantidade de cobertura que vai, né? De recheio. E faço ali. Ah, quando é um brownie que eu vou montar na hora com cobertura, né? Uma fatia, alguma coisa assim, eu uso direto da manga. Então facilita bastante. Eu já porciono tudo em manga de confeitar. Então isso ajuda bastante. É isso. Agora eu vou cortar os creme de leite e depois adicionando esses creme de leite no nosso recheio. Já melei a mão inteira, né? Não dá pra ser feliz. Aqui eu já tinha deixado a brigadeirinha funcionando, tá? Eu botei 30 minutos e 46, eu deixo na velocidade aqui do mexedor 6, tá? E o meu fogão é indução aqui, daí aqui, ó, eu vou deixar na potência 13, que é a potência que eu sempre uso pra fazer o recheio.
Aí eu deixo aqui rodando. Nesse tempo, quando ela apitar, tá pronta, eu venho, tiro, transfiro para uma vasilha e aí eu já tenho o recheio bem cremoso. Depois eu mostro pra vocês. Ele vai ficar num ponto bem molinho, mas conforme ele vai esfriando, ele vai pegando textura e consistência. Nem enquanto a brigadeirinha já tava fazendo esse corte de recheio, eu fui lavando todas as pecinhas por inglês, pra não ficar marcado, porque pra tirar aquele excesso, né, pra facilitar colocar no riscado, que fica riscado, então eu faço todo esse processo de higienizar as pecinhas e tirar esse excesso, né, da ajuda depois. Aí eu tô lavando, depois eu vou compactando ela pra deixar tudo bem organizado e arrumar toda a bagunça, né, que eu acho que ninguém vê o lado da bagunça delas pra tudo feito, pra fazer e organizar. Ó, aqui tá vendo, ó, borbulhando bem, né? E tá faltando 7 minutinhos pra finalizar. 13 ainda. Esse paninho eu deixo aqui pra quando eu tirar o motor da panela, eu boto ali em cima, que eu tenho maior cuidado com o vidro do fogão. Aí eu já deixo tudo prontinho ali. Aí eu vou esperar esses 7 minutinhos pra tirar e colocar numa tigela pra descansar, pra depois a gente porcionar quando tiver frio já. Gente, aqui saiu, ó, tocou iFood e a panela mexedora tá tocando. Então, vamos preparar esse pedido comigo. Eu vou lá pegar o brownie e as coisas pra gente montar e já mostro pra vocês. Aqui a cliente pediu pra avisar que outra pessoa vai receber, então eu vou anotar o nome na comandinha conforme ela solicitou. Aqui o pedido da cliente foi um brownie, então o brownie tá embaladinho, vou pegar a embalagem pra estar montando esse brownie. É um brownie de milho com Nutella e um pote de maracujá. Então eu vou montar esse pedido e vou mostrar pra vocês como vai o nosso pedido. Aqui a embalagem, porque esse a gente monta na hora. Nossa, até olhei pra fora porque começou a chover aqui. A previsão era realmente de chuva e de muito vento pra nossa região aqui. E a gente não tava esperando essa chuva hoje já, né? Era só pra amanhã. Mas como já veio hoje, então faz parte também, né? Ai, gente, esse plástico fez ele dar uma grudada. Que é triste, tá? Triste. Pra conseguir tirar, vou cortar aqui com a tesoura, que deve ficar mais fácil. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o brownie. Como ele fica, tá? Olha só. Bem úmido, tá? Olha só. Bem úmido. Tem tasquinha. E eu vou montar pra cliente o pedido dela, tá? Deixa eu pegar o recheio ali e já volto aqui. Como eu falei, ó, os recheios eu deixo nas mangas, ó, tá vendo? Boto aqui o controlezinho e deixo nas mangas. Então já fica pronto. Aí esse aqui eu vou montar aqui pra ela já. Prontinho, deixa aqui de ladinho pra depois dar uma limpadinha na pontinha. Vou pegar a Nutella e já tô preparando também o bolo no pote. Meu micro-ondas é aqui longe, por isso que eu tô vindo pra cá. Aqui a Nutella, que eu deixo no pacotinho. Também eu já deixo uma quantidade de Nutella uma manga descartável aí a Nutella, tá? E daí eu boto a Nutella. Por que eu boto a Nutella antes de salpicar o leite em pó? Porque quando a gente coloca o leite em pó, a Nutella não gruda, não fica bonito. E daí eu prefiro colocar antes e só depois colocar o leite em pó. Assim, ó, tá vendo? Bem generoso a cobertura. Em cima eu recheio, vou pegar o leite em pó pra gente polvilhar. Leite em pó. Já tem uma colherzinha aqui dentro. Eu coloco na panela uma quantidade. E daí eu polvilho por cima. Então ele fica com bastante leite em pó. Aqui já tá prontinho essa fatia de brownie. E eu dou uma aquecidinha na fatia de brownie, porque daí chega quentinho pro cliente. É toda uma outra experiência, né? Então fica bem legal. Aqui já tá prontinho. E agora eu vou ver como é que tá o bolo no pote. Gente, ó, bolo no pote de maracujá, tá? O que acontece, o bolo no pote? É um produto que ele tava congelado. Então, eu só tiro do congelador, do freezer, e descongelo ele. Ele continua gelado, né? Que ele vai no micro-ondas, mas ele continua gelado. Então, ó, tá vendo, ó? Olha só. Ó, tá vendo, ó? Ele tá geladinho, tá? Eu só vou botar um pouquinho mais de granulado em cima, porque ele já tem, mas eu vou botar mais um pouquinho. E aqui, às vezes, a tampa dá uma suadinha com as micro-ondas. Então, eu pego o guardanapo e tiro esse solzinho pra não cair na cobertura do bolo de pote da cliente. Daí eu tiro aqui, ó, essa aguinha aqui que suou por causa do micro-ondas, que a gente faz processo de descongelamento. A gente não aquece ele, a gente descongela, né? Então, é uma forma. E aí agora eu vou botar um pouquinho mais de granulado aqui em cima, pra ficar um visual bem bonito. Eu tô sem o granulê, porque aqui na minha região o granulê tem falta. Eu tô com
O vermicelli da Melton também é a mesma, né? É granulado e tal. Então daí eu boto mais um pouquinho aqui. Fecho de novo, bem fechadinho. É um bolo no pote bem considerável, tá? Um potinho bem grande, então, né? É isso. E agora eu vou montar o pedido. Vou limpar aqui pra mostrar pra vocês como que a gente embola esse pedido, tá? Gente, aqui eu pego o envelope. Eu já deixo o envelope, embalagem, eu deixo sempre alguns carimbados pra facilitar. Inclusive pra trabalhar depois eu vou fazer. Vou colocar o adesivo da logo da loja. Assim e assim. Esse é o primeiro pedido da cliente, tá? Então, isso é ótimo, né? Tem um sinopse. Eu vou embalar aqui. Boto aqui dentro bem bonito, bem certinho. Bem acomodado. Coloco o mimo. Aqui, ó, o amendoinzinho que eu fiz. Sabe? Eu quero ver se eu faço um outro mimo, quando acabar esses. Eu mando um guardanapo. Aí eu sempre boto uma mensagem, que essa frase é muito importante pra mim. E sempre boto alguma frase positiva, que eu tenho um carinho, porque é com várias frases positivas personalizadas. E daí eu sempre coloco. E um talher descartável. Isso eu sempre coloco em todo pedido. Então, eu nem chego a perguntar se tem que ou não. Já sempre coloquei desde o início, então eu sempre entendo da mesma forma, né? Aqui eu fecho. Aqui eu vou colocar também esse cartãozinho da loja, ó. Que fala que a gente agradece pela compra, né? E que foi feito tudo com muito carinho. Se puder fazer uma avaliação na loja, né? Que ajuda bastante a gente. Eu coloco esse cartãozinho. Aqui eu vou fazer a anotação que ela pediu, que é o nome de outra pessoa que vai receber. Só pegar uma caneta aqui. E confirmar o nome, pra ver se você deu o nome certinho. Realmente vou anotar aqui o nome da cliente pediu. Ela disse que é um pedido pra pessoa receber, que é pra acalmar o dia muito turbulento que estão tendo lá, provavelmente no trabalho deles, né? Ela mandou mensagem ali no chat. Então, eu gosto bastante dessa interação do chat. Ali eu sempre respondo com muito carinho quando o cliente manda mensagem ali, pede pra escrever um bilhetinho, a gente faz. Sempre com muito carinho. A gente anota aqui o nome, né? Anotei aqui, ó, de vermelhinho o nome. E também vou avisar o motoboy, que tem o nome ali anotadinho, né? Que é essa pessoa que vai receber o pedido. Aqui, ó, fica assim, eu boto o cartão na frente e uma comandinha atrás. Eu também coloco um lápis de segurança. Assim. Então eu coloco aqui atrás esse lápis de segurança. Porque caso ele esteja do lado, não é pra receber o pedido, né? É isso. Aqui ficar prontinho. Agora é só esperar o motoboy vir retirar. Aqui eu já vou botar o nosso recheio, que ficou pronto. E ele até deu uma peliculinha em cima, mas não tem problema, porque veio o pedido, então eu desliguei ele, que ele deu tempo de estar pronto. E agora eu dei uma mexida e ele tá bem cremoso, então não tem problema. Aqui eu apoio a panela, gente, porque essa panela é pesada. E eu tô com dor no pulso já faz um tempo, então eu apoio ele, a panela aqui, pra mim conseguir tirar todo um recheio aqui de dentro, né? E perfeito ao máximo. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a textura dele. É bem bom. E depois como vai ficar depois que esfriar. Vou tirar a panela aqui. Ai, essa panela é bem pesada. Ela é de fundo trito, então ela é bem pesada. Aqui eu vou raspar mais um pouquinho. A gente tem que aproveitar tudo, né? Aproveitar o máximo que dá. E raspar tudo aqui. Esse recheio fica muito gostoso, gente. De verdade, tem mais chocolate. Então fica bem saboroso. E não é muito doce. Até recebi um feedback esses dias. Olha só. Aqui ó, como tá a textura do recheio. Tá vendo? Ó, depois a gente dá uma bate com o mixer, ele fica bem cremoso, sabe? Às vezes não precisa nem bater, porque aqui agora ele vai esfriar. Ó. E daí eu vou botar um plástico filme pra ele não dar mais a película em cima, né? Como deu antes. Aí agora acho que já vou fazer muito bom, então vou já tá caminho. Então vou botar um plástico filme aqui e vou lavar essa bolsa aqui. E aí eu ia fazer um teste hoje de uma outra receita. Eu fiz o chocotone essa semana, fiz ontem o profiteroles Carolinas, ou um eclair. Aqui na minha região até se conhece como bomba. É a mesma massa de bomba de chocolate. Eu boto um plástico em contato aqui. Aí fiz, ficou muito bom também os profiteroles. E hoje eu iria testar outro item, se der tempo eu vou testar, mas antes de mexer com isso, eu quero arrumar o meu armário de insumos ali, que ele tá um pouco tumultuado. E daí, ai, não ficou bom isso aqui. Aí sabe quando tu não se acha mais? Tu precisa de organização, eu preciso de organização. Senão é assim, aquela coisa, a gente lava pra sujar de novo a louça, a gente arruma o armário pra bagunçar de novo. É isso também, eu já vou dar uma olhada em questão de validade, dos corantes, dos brilhos pra decorações, enfim, em tudo, né, que a gente tem que controlar bem isso também, que é de extrema importância. Né? Aí aqui eu deixo esse plástico em contato, aquele outro eu vou usar por um, aqui, vou botar mais um pedacinho de plástico aqui, fica bem protegido. E daí eu deixo esfriar, quando esfriar totalmente, eu vou mostrar como ficou essa textura pra vocês, tá? Mas ele fica bem protegido aqui, eu deixo esfriar, não boto na geladeira, nada, deixo fora na temperatura ambiente mesmo aqui, tá? Isso. Gente, aqui saiu um pedido particular
da Lari, que ela sempre pega comigo o brownie. E ela hoje vai pegar o fogadaço de brownie. Que é com os pedacinhos de brownie, eu coloco os pedacinhos de brownie aqui. E daí eu cubro com creme branco e Nutella, então fica bem gostoso. E aqui eu peso uma quantidade, uns 70 gramas de brownie. Tem uns pedacinhos que ficam um pouco maior, daí eu dou uma dividida. Aqui deu 70 gramas. Eu vou dar uma aquecidinha nele, só pra ele ir quentinho. Aqui eu aqueci 8 segundinhos, só pra ele ir quentinho, né? Então, e aqui vai nossa cobertura branca. Vai 100 gramas de cobertura branca. É bem generoso. Ele fica bem recheadão. Olha só. Aí eu dou uma batidinha aqui, ó, pra ele incorporar. E agora eu vou pôr a Nutella. Deixa eu pegar a Nutella aqui. Porque deixei a Nutella guardada. Eu já guardo tudo porque eu gosto sempre com a bancada e a cozinha organizada, né? E a Nutella aqui, ela vai umas 15 gramas de Nutella, tá? Eu boto bastante Nutella. Então, ó. $16 gramas, né? Às vezes a gente faz uma graminha a mais, aí tá tudo certo. Aí aqui, ó, Nutella. Aí eu também dou uma batidinha, que aí ela dá uma espalhada e fica muito bonito na sobremesa. Olha só que sobremesa deliciosa. Aí aqui eu vou fechar, esse pote aqui é bem bom, ele fecha muito bem. No final, essa sobremesa fica com 190 gramas. Ela é muito boa e rende bastante. E a Lari, ela viu que eu testei a Carolina ontem, né? Os profiteroles, o Claire. E ela disse, eu queria provar, tu tem ali ainda. Aí eu falei pra ela, olha, eu tenho alguns, eu fiz só pra teste, vou separar pra ti. E esse fica como um mimo pra te experimentar. Então, já vou dar esse mimo pra ela, vou pegar pra vocês ver como eu fiz. Eu botei assim, ó, 4 Carolinas aqui dentro. É claro, profiteroles, né? Depende de quem não conhece. E vou mandar junto pra ela experimentar também, né? Que eu fiz só pra teste, então semana que vem, ou amanhã, dependendo da fora de mão, eu vou fazer de novo, mas aí já pra vender, porque eu já tô com algumas ideias. Mas por enquanto era só pra teste mesmo, mas ficou super bom, super aprovado. Aqui eu já vou embalar o pedido da Lari, tá? Vou pegar a embalagem pra fazer embalar o pedido dela, né? Porque o pedido também vai embaladinho normal, como se a gente estivesse usando delivery ou qualquer coisa, né? A pessoa pediu pelo particular, mas a gente manda embalar. Aqui eu vou colocar um adesivinho de mimo que a gente tem. Acho que é pra aqui, vou ter que ir lá buscar, porque acho que tá bom. Bom, mas eu coloquei aqui atrás um adesivinho, então tá tudo certo. Vou colocar o adesivo aqui da marca. Vou embalar aqui, botar os produtinhos dela. Talher. Vou colocar o mimo também, porque aquele ali foi só o mimo de... Ela pediu pra fazer vontade, então eu vou mandar um mimo igual do... Que não nos picados, né? E aqui também, a gente vai fechar. Colocar o cartãozinho. E agora eu vou avisar ela que o pedido tá pronto. Aqui saiu um combo, tocou o iFood, um sorte agora da bateria, vou carregar um pouquinho. Já tô gravando aqui, pra vocês acompanharem a rotina, mas tô com o pedido do iFood, eu tô preparando ele, um combo de 2 bolos caseirinhos. São 2 bolos caseirinhos com massa branca, um é de creme brulee e o outro é de óleo. Então os dois vai o recheio branco. Daí eu já botei ele aquecer e eu vou preparar o de óleo primeiro e depois eu faço o creme brulee. Porque daí quando eu for fazer o creme brulee, eu adiciono a baunilha e faço o caramelizado em cima. Aí aqui eu vou preparar o de óleo. Ele vai pedacinhos de óleo dentro do conezinho aqui. Sempre dá uma delicadinha. Vou pegar o recheio que tá aquecendo. Só pegar uma espátula. Aqui tá o recheio. Aí eu aqueci ele, daí eu dou uma mexida, porque tava refrigerado, né? Então daí pra ele ficar mais cremosinho. Tô aqui dando uma emulsificada nele. Esse aqui é o recheio que eu faço, então pra ele ficar um pouco mais cremosinho pra recheio de bolo, olha só. Olha a cremosidade. Eu boto um pouquinho de leite quando eu aqueço. Quando eu vou fazer brownie e outras coisas na mão, que é só por cima, daí eu não aqueço, né? Então tem essa diferença. Aqui eu vou pesar pra botar bem certinho a quantidade de recheio em cada um, né? Aqui. Olha só, caindo aqui, bem delicioso. Ele é bem recheado, tá, gente? Eu dou uma batidinha porque tem recheio, dá uma escorrida. Aí agora eu vou ver. Tô olhando aqui no carro que ele não achei muito bom. Aí eu boto óleo picadinho por cima. E aqui no meio, vai me bolachinha óleo inteira dessas mini folhas, sabe? Deixa eu pegar aqui, vou pegar um pacotinho pra cima, né? Um mini óleo aqui. Daí fica assim, o produto bem recheado, tá?
ele fica com uma média de 350 gramas, os bolinhos. Vou botar lá pra gente poder, na sequência aqui. Agora eu vou botar a baunilha. Vamos ver pra vocês aqui. Baunilha. Uma colherzinha de pasta de baunilha bem generosa, com o coração. Agora é só mexer bem. Olha só, fica com os pontinhos. Tá vendo os pontinhos pretos? É a baunilha. Esse aqui ele vai completo com recheio dentro do cone e recheio por cima. Aí também dou uma batidinha. E nesse aqui vai o açúcar cristal pra maçaricar. Vou pegar o açúcar cristal e o maçarico. Açúcar cristal e o maçarico. Então eu coloco com uma colherzinha o açúcar em cima pra maçaricar. E maçarico com cuidado por causa da embalagem. Ela é plástico, então é uma embalagem mais sensível. Então tem que ir fazendo com cuidado. Aqui eu pego uma quantidade e vou tacando lado. Vou fazendo assim, pra não ficar demais. Daí eu vou espalhando. Pra fazer aquele caramelo, aquele trabalho de caramelo bem bonito em cima do bolinho. Gente, esse bolinho aqui tá saindo muito, tá? Creme brulee, né? Ele tá saindo bastante. O pessoal tem que ver. Gostou muito, aprovou muito. Agora vamos usar o maçarico aqui. Ainda não achou muito bom. Aqui eu ajusto no maçarico. Eu não deixo muito forte e vou fazendo assim, ó. Boto direto em cima. Até mesmo pra cuidar com a embalagem. Então, gente, esse aqui fica surreal de bom, tá? Ele realmente dá uma casquinha de caramelo aqui em cima. Eu vou até deixar um pouquinho aberto ainda pra ele dar uma esfriadinha. Já vou pegar as embalagens pra gente embalar esse pedido. Vou preparar aqui os adesivos da Louco em cima. Cartão. Guardanapo, talher, tudo aqui, deixa eu ver só o brinquedor. Essa fatia é uma fase pequena pra essas duas embalagens de caseirinho, que são grandinhas, né? Então, vai até suadinho, porque vai bem quentinho. Chega bem fresquinho no quente. Ele fica quase que pequeno essa embalagem. Eu comprei de 10 quilos, como sempre compro. Só que essa daqui é uma embalagem menor. Mas for utilizando, depois eu não vou mais pegar daqui nem aqui. Nesse pedido aqui, a gente também pediu uma coquinha mini de 200 ml, original. Aí também vai uma coquinha mini, original, porque a gente também pediu. Vou colocar aqui. Tá vendo aqui, ó. Ele fica bem justinho, tá vendo? Não tudo certo. Bem mais fica, né? Mais pra certo. É bom, porque assim o bolinho não mexe muito. Aí aqui eu vou colocar a comandinha da cliente. Aqui. E vou colocar uma de segurança. Aqui tá prontinho. Agora só dar um pronto ali no iFood e esperar o motoboy vir. Se não tiver vindo, vamos ver se já achou o motoboy. Já achou o motoboy. Então, ó, o motoboy tá aqui. Ó, aqui já achou o motoboy, né? Ó, já tá vindo. Estou com a bagunça aqui, que estava arrumando, organizando. Então, parei, meu café está aqui. Parei tudo pra atender esse pedido do iFood e depois eu volto com a organização. Enquanto isso, eu vou botar o celular carregar mais um pouquinho e depois eu gravo tudo pra vocês. Vou mostrar aqui como ficou, que eu não consegui terminar de gravar, porque meu celular tava sem bateria. Não ficou perfeito, mas ficou melhor do que estava e tem até espaço agora. Então ficou excelente, consigo visualizar as coisas bem melhor. Eu quero comprar uns organizadores. E daí já dei uma organizada aqui embaixo também, onde fica confeitos e essas coisinhas. Então, gente, lembra do recheio que eu falei pra vocês? Que tava bem molinho, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cremosidade, ó. Olha como ele já ficou firme e não tá mais... Ó, tá vendo? Tem que fazer uma forcinha pra ele cair da colher. Aqui ele já tá pronto, já tá friozinho. Depois eu vou porcionar e botar nas mangas de confeitar. E é isso, gente.
esse foi o dia. Não consegui gravar ali pra vocês a organização do armário por completo, porque no celular acabou a bateria. Mas organizei bastante os armários ali. Deixei tudo ajeitado, então agora tá bem mais fácil. Já coloquei uma toalha de Natal na mesa, então já deixei tudo bem organizado, arrumadinho, limpo. Já dei uma geral na minha bancada também, que é de quartzo branco, então ela tava bem amareladinha, agora já tá branquinha. E é isso, gente. E até amanhã eu mostro mais. E amanhã provavelmente vou fazer teste de algum outro produto, de outra receita, e daí vou compartilhar com vocês também como vai ser a produção do dia. E hoje o iFood teve 2 pedidos. Tô com a loja aberta ainda, mas não tocou mais nenhuma vez. E teve aquele pedido no particular, né? E é isso. E a nossa quinta foi assim. Um beijo, boa noite e até amanhã.